invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto a sessão no dia de hoje. Convido o nobre vereador César Maia a proceder à leitura da ata da sessão anterior. O nobre vereador está... É possível compor a mesa e fazer a leitura segundo a indicação que foi feita aqui e depois se retirar para assumir a tribuna, que eu tenho certeza é um lugar que o vereador se sente mais à vontade. Assim como eu, diga-se de passagem. Nobre vereador César Maia, eu queria pelo menos uma breve oportunidade como essa, ter uma mesa de oposição presidindo a sessão, então fiz questão de convidá-lo. Ata da 50ª sessão ordinária, em 25 de junho de 2013. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Paulo Messina, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jefferson Moura, Renato Cinco, Paulo Pinheiro, Eliomar Coelho, César Maia, Márcio Garcia, Leonel Brizola Neto, Tereza Berger, Dr. Eduardo Moura, Dr. João Ricardo e Paulo Messina, 11, assume a presidência o senhor vereador Paulo Messina e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Márcio Garcia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h09. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, inicialmente, elogiar o vereador Raimon, a quem, a cada dia, a minha admiração é maior. E elogiar, porque na sessão de ontem, o vereador Raimon foi exemplar. Afinal de contas, o seu partido associado com o PMDB é quem comanda, o governo do Estado comanda a cidade do Rio de Janeiro. E no caso da cidade do Rio de Janeiro, comanda a área de inclusão social, Secretaria de Desenvolvimento Social, através do senhor vice-prefeito, e Secretaria de Habitação. São as duas secretarias que realizam as ações de inclusão social. É claro que, na medida que essa composição é uma composição que lidera as administrações, num e no outro caso, é de responsabilidade de ambos os partidos as políticas que ocorrem a nível do Estado, a nível da Prefeitura. Bem, os partidos não se manifestaram a respeito das questões que estão correndo às ruas, e menos ainda em relação às propostas que foram encaminhadas nessa casa, especialmente a CPI, encaminhada pelo vereador Eliomar Coelho. E o vereador Raimon teve a coragem de defender o seu partido, defender os dirigentes nacionais do seu partido, de não se apequenar, diminuir em relação à situação constrangedora que vivem os governos da capital
e do Estado. Ao contrário, ele veio fazer essa defesa, coisa que o seu partido parceiro, o PMDB, infelizmente, não fez no dia de ontem. É claro, o vereador Raimon me fez uma crítica sobre o sistema de progressão continuada, chamada de aprovação automática. Bem, ninguém é obrigado a persistir no erro. Mas, de qualquer maneira, esse sistema não apenas continua no primeiro ciclo, como, um ano depois da minha saída, foi determinado pelo Ministério da Educação, o ministro Haddad, que passasse a ser um sistema obrigatoriamente aplicado no Brasil todo. Tem um assodamento nosso, erros, e isso me permite, em autocrítica, vir aqui e poder falar bem e mal da minha administração, de falar e criticar com autoridade de quem absorve críticas, erros, que é o que o PT e o PMDB deviam fazer nesse momento aqui no Rio de Janeiro. Ontem, a baselhada do prefeito Haddad barrou a votação sobre CPI, essa que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal. Diz a Folha de São Paulo, a base de sustentação do prefeito Fernando Haddad, do PT, conseguiu impedir ontem, com uma série de manobras regimentais, o primeiro passo para a aprovação da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigaria o setor de transportes públicos. Bem, as pressões em São Paulo, no Rio, são similares. Nesse sentido, até elogio o presidente da Casa, que não tentou fazer manobras que gerassem impedimento. E, ao contrário, foi à televisão, com a sua palavra, gravado no programa RJ TV, que ele garante a instalação da CPI chamada dos ônibus. É uma decisão importante. Hoje, o prefeito Fernando Haddad, agora, ele decidiu suspender a licitação das empresas de ônibus. Uma licitação por 15 anos, em que as empresas pagariam à cidade de São Paulo 46 bilhões de reais. O Rio fez uma licitação por prazo maior para as empresas de ônibus, de concessão ou de permissão, aonde as empresas de ônibus não tiveram que pagar um centavo. Dentro dos cálculos que nós fizemos, essa concessão por esse prazo, ela valeria 50 bilhões de reais. Foi uma doação às empresas de ônibus. Esse é um processo que vem de longe. E olha, é um processo que mal ou bem melhorou. Porque antes, as empresas, grupos, disputavam entre eles a bala, o controle do sistema e as suas relações com o executivo. A minha memória pode falhar, mas quem tem a minha idade, que não é o caso das pessoas dessa casa, que todos eles podiam ser meus filhos, se lembra do assassinato de um líder do setor de transporte, se não me falha a memória, chamado Pavanelli, ou algo assim. Bem, a bala, isso não se decide mais. Houve um entendimento, que em economia se chama de cartel competitivo, aonde o cartel se afirma em função das suas relações com os poderes do Estado como ente sociológico, todos. O governador Brizola viveu esse processo e fez a encampação das empresas de ônibus. Infelizmente, o governador Brizola, ele imaginava que gerir empresas de ônibus seria colocar companheiras e companheiros. Em dezembro, já o governador Moreira Franco eleito, ele me chamou e pediu que eu fizesse uma intervenção contábil e financeira nas empresas de ônibus, com auditores do Estado, de maneira a arrumar a casa. Isso foi feito. E nós
conseguimos entregar para o próximo governo, pelo menos, a contabilidade daquelas empresas organizadas. O prefeito Saturnino Braga, debaixo de uma enorme pressão, e o prefeito era muito influenciado por seu gabinete, um deles um grande líder popular, Jô Rezende, que terminou um importante fazendeiro, depois do governo Saturnino Braga, aqui na região serrana. O prefeito pressionado, ele substituiu a alíquota de 5% do ISS, isso é importante, substituiu por cobrança do ISS por um valor fixo corrigível por número de ônibus. Aí a prefeitura perdeu a condição de fiscalizar, porque não havia imposto a ser fiscalizado, porque se pagava pela empresa. Quando aqui se votou, já na minha administração, a lei complementar estabelecendo alíquotas, foi decisão dessa casa de manter o sistema de cobrança por ônibus, e não a proposta de ter alíquota de 5%, ou de 2%, ou de 3%, do que fosse. E aqui se perdeu a condição de fiscalizar. Curiosamente, agora, quando se derrubou o ISS para 0,01%, a prefeitura recuperou o poder de fiscalizar. Vai fiscalizar o 0,01 sobre o quê? Sobre o faturamento. Tem que saber qual é o faturamento. Portanto, dizer depois que a lei foi aprovada que ainda não fez porque não quis. Enfim, nós temos aí um trabalho imenso. O presidente da CPI, o vereador Wilmar Coelho, comentava com ele que um convênio com a Receita Federal é fundamental, porque são empresas de capital fechado, tem uma série de impedimentos de fiscalização externa, esses balanços são todos maquiados para produzir um resultado que não corresponde efetivamente à verdade. Hoje, ainda se pode, como São Paulo pode, que é através dos cartões. Os cartões não compreendem 100% da receita, mas já é um elemento de amostragem enorme para se poder extrapolar o que representa essa situação toda. Enfim, acho que vai ser um trabalho importante para a cidade, naquilo que a minha modesta experiência de ter trabalhado 12 anos na administração pública municipal e 4 anos também tratando desses problemas a nível da Secretaria de Fazenda, no momento da encampação, eu, não como participante, acho que não é meu dever, já fui prefeito, mas como economista, eu me coloco, e como ex-administrador público a nível fazendário, a nível geral, me coloco inteiramente à disposição para conversar com os membros da comissão, para poder dar uma ou outra sugestão. Acho que é um momento importante. E é importante do ponto de vista político, independentemente do mérito da CPI. Me lembro, primeiro dia que estive aqui, tanto em entrevistas como no meu primeiro discurso, eu lembrava, as maiorias nos parlamentos brasileiros trabalham de dentro do plenário para dentro do plenário. E as minorias trabalham de fora do Poder Legislativo para dentro do Poder Legislativo. Eu não imaginei, até porque não se podia fazer a previsão do momento que as redes sociais, elas acumulariam força para produzir o que produziram, e é outro fenômeno que tem que se discutir. Recomendo a leitura da nota de abertura do meu blog de hoje, que é o que há de mais atual em estudo de redes sociais nos Estados Unidos, que é a sociedade simulada e o marketing de grande semeadura, para usar a palavra em português, que eu copio. Um texto de 3 anos atrás, de um físico molecular que passou a trabalhar, estudar redes sociais, o doutor Alexandre Ábido. Isso vai ser um assunto que vai ter que se entrar para se entender essa dinâmica toda. De qualquer maneira, nós, as minorias pequenas, para se conseguir apoiamento é uma dificuldade nessa casa. Eu até tenho tido a sorte de amigos meus, vereadores, que trabalharam comigo antes, me darem respaldo para muitas emendas. Não sei se todos os vereadores eu nem chamo de oposição,
que não estão na base do governo têm tido esse mesmo gesto generoso por parte dos vereadores. Torço muito para que esse exemplo frutifique e outras iniciativas não sejam bloqueadas, sejam iniciativas da própria base de governo. Fico até muito triste que vereadores muito jovens estejam acuados pela proximidade com o poder, estão perdendo a oportunidade de desenvolver a sua capacidade política. Talentosos, estão aqui. Se não fossem talentosos, estavam lá, não estavam aqui. E não vêm a essa tribuna, e não debatem, não discutem, como se fossem simples carimbadores de decisões oficiais. Não vai ajudar o futuro deles. E eu torço muito, independentemente do partido deles, que cresçam, que desenvolvam o seu trabalho, que adquirem mais experiência política e que deixem o carimbo para um ou outro momento. Opinem, discutam, expressem a sua opinião, que no final, quando se fala em trator, ou uma coisa desse tipo, né, e não se consegue identificar como é que se chama? Trator não é... Enfim, que atropela por si. Não se consegue identificar quem está dentro desse ônibus. Só se consegue identificar o motorista. E esse é o único que leva vantagem política num processo desse. Desculpe, senhora presidente, ter me estendido. Muito obrigado. Obrigada, Vossa Excelência. Convido agora o nobre vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Boa tarde a todos e todas que acompanham mais essa sessão legislativa. Primeiro, eu gostaria, como não sei se teremos quórum para dar prosseguimento à sessão, eu quero fazer um registro aqui. Ontem já havia informado ao presidente dessa casa e vou, obviamente, assim que possível, apresentar uma solicitação de correção do que foi publicado no Diário Oficial no DCM do dia 20/6, no que diz respeito ao meu posicionamento em relação ao projeto de lei 146 de 2013, que foi submetido a esse plenário no dia 18, terça-feira passada. Terça-feira passada nós discutimos aqui várias emendas em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aqui, inclusive nesse plenário, né, que até hoje estive presente todos os dias dessa legislatura, debati várias questões, e uma delas em especial, o meu companheiro Paulo Pinheiro, que relatava o meu posicionamento na Comissão de Orçamento em relação ao conjunto das emendas que foram apresentadas por ele, pelo vereador Eliomar Coelho, pelo vereador Renato Cinco e por mim mesmo. Foram 98 emendas ao todo, 65 apresentadas por esses vereadores, 30 de minha autoria. E não só o vereador Paulo Pinheiro, como eu e os demais companheiros apresentamos nas emendas, né, das diretrizes orçamentárias, nesse momento da LDO, eu sou membro da Comissão de Orçamento, a necessidade de se ordenar a proposta, o projeto de um plano de carreira, né, para a educação e para a saúde. E, especificamente, no que diz respeito a essa votação do PL 146, salvo erro, apresentado pelo vereador Paulo Pinheiro, eu fiz uma consignação oral de voto, obviamente respaldando o que consta na minha trajetória política, que consta no meu dia a dia dessa casa, em defesa da proposta apresentada pelo vereador Paulo Pinheiro. E na publicação, esse voto consignado não constou. Na verdade, a publicação indica uma ausência minha. Se, obviamente, acompanharmos a sessão, não só por esse diálogo que narrei aqui com o vereador Paulo Pinheiro, mas pelos diálogos que participei em relação a se teríamos sessão na quarta-feira às 10 da manhã ou às 14 horas. Isso
vai ficar devidamente esclarecido. Já falei com o presidente, vou apresentar, espero que na sessão de hoje, a solicitação para que essa correção seja feita. De qualquer forma, na quarta passada, a sessão extraordinária caiu por falta de quórum, na quinta-feira passada foi ponto facultativo, ontem a sessão, eu era o terceiro orador inscrito, né, o segundo companheiro que pediu questão de ordem, pediu a verificação de quórum e a sessão caiu. Então, estou registrando hoje aqui, né, porque não sei se às 16 horas, para além de mim, do companheiro Eliomar Coelho, companheiro Márcio Garcia e outros que estão aqui, né, teremos quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. Sou capaz de fazer uma aposta que não, né, mas, de qualquer maneira, fica aqui o registro e, se não for formalizado hoje, espero que seja tratado amanhã. A segunda questão que eu gostaria de tratar nessa tribuna, a questão mais importante que eu gostaria de tratar nessa tribuna hoje, trata, obviamente, dos desdobramentos, né, do debate em relação à situação dos transportes na cidade do Rio de Janeiro. Ontem nós tivemos aqui, foi protocolado a CPI, né, uma vitória das ruas, uma vitória do povo carioca. Só foi possível, né, ser protocolado por conta das movimentações realizadas, as movimentações de dezenas de milhares, de centenas de milhares, que foram às ruas exigindo, né, não só um transporte de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade, mas fundamentalmente exigindo a sua participação, o seu direito de participar das decisões desse país e dessa cidade. Às 14h15, eu protocolei no sistema, no nosso sistema, um projeto criando, né, alterando o parágrafo 3º da nossa lei orgânica, instituindo nesse projeto a proposta de criação do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. Às 17h15, foi anunciada em entrevista coletiva pelo prefeito Eduardo Paes, um decreto 37.301, criando o Conselho Municipal de Transporte. Eu tenho certeza que a minha iniciativa foi no sentido de pensar a importância de darmos voz e de transferirmos o acompanhamento do que se constrói hoje nas planilhas das empresas de ônibus, no que se constrói em relação ao transporte realizado na cidade do Rio de Janeiro, em relação à mobilidade urbana, construir um mecanismo democrático de efetiva participação da sociedade civil. Não é possível que essa questão seja tratada no âmbito exclusivo do Executivo, do Legislativo Municipal, no âmbito exclusivo das estruturas governamentais. É fundamental que a sociedade brasileira, que a opinião pública, que a sociedade civil organizada possa definir diretamente o que é do seu interesse. Se nós gastaremos bilhões demolindo a perimetral, se nós gastaremos, né, o recurso público terceirizando a saúde, entregando a saúde à gestão privada, ou se nós discutiremos a tarifa zero, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, conforme expressivas parcelas da população paulistana está discutindo. O que levou, a gota d'água que levou às mobilizações é a situação do transporte, não só na sua qualidade, mas enquanto função social. Se destina bilhões, como o governo federal destinou, com a isenção do IPI, para carros, né, um meio de transporte insustentável, um meio de transporte que inviabiliza a mobilidade urbana, que é ambientalmente insustentável, e não se prioriza a discussão em relação ao transporte público, em relação a tratar o transporte como um direito fundamental, uma política pública fundamental. Nós vamos seguir esse debate. Eu vou iniciar hoje a coleta de assinaturas para que nós possamos instituir a mudança no âmbito da nossa lei orgânica para a criação do Conselho Municipal de Transporte. Mas mais do que isso, eu quero discutir qual é o conceito desse conselho. Ele só tem sentido de existir se nós pudermos escolher diretamente os seus representantes. Na proposta apresentada ontem pelo prefeito Eduardo Paes, por decreto, o conselho será formado
na sua proposta, por 25 membros. 13 deles, a sua maioria, indicado pelos órgãos governamentais. Leia-se, obviamente, uma maioria do governo, leia-se a impossibilidade de independência, a impossibilidade de dar tratamento, não é, real aos interesses da população carioca, aos interesses dos usuários de transporte, aos interesses da cidade. Quando nós discutimos transporte, nós estamos discutindo meio ambiente, nós estamos discutindo a situação socioambiental da cidade do Rio de Janeiro. Quando nós discutimos transporte, nós estamos discutindo mobilidade urbana, nós estamos discutindo política de habitação. É impossível pensar a expansão imobiliária na zona oeste do Rio de Janeiro sem canais efetivos de transporte de massa. É impossível pensar a cidade do Rio de Janeiro sem dar tratamento prioritário ao deslocamento de milhões, como o que se impõe hoje pela densidade demográfica da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós vamos fazer esse debate nos próximos dias. Amanhã, seguiremos coletando as assinaturas, teremos a imposição de um recesso legislativo, né, para além dos meses de janeiro e parte de fevereiro, nós teremos um recesso no mês de julho. Isso não é opcional, nosso gabinete seguirá trabalhando, mas essa casa e o seu plenário não funcionará. Mas estaremos discutindo, não só dentro dessa casa, mas fundamentalmente com aqueles que saíram do Facebook, com aqueles que querem transformar os destinos do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, a efetiva possibilidade de discutirmos, fiscalizarmos e definirmos o que queremos do transporte público em nossa cidade. Próximo vereador inscrito é o novo vereador Márcio Garcia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde, nobres vereadores presentes no plenário, funcionários da casa, imprensa, uma boa tarde. Ontem eu tive a oportunidade de me inscrever para poder fazer uso do plenário, da tribuna no plenário, mas o tempo não permitiu que o meu pronunciamento acontecesse na data de ontem. Então, hoje me inscrevi para poder ter a oportunidade de expressar a minha indignação em relação ao que eu vou chamar de política do Estado para contenção das manifestações. Eu trago um relato de apenas mais um habitante da cidade do Rio de Janeiro que compareceu à manifestação na Presidente Vargas na última quinta-feira. Eu e mais, muito provavelmente, 1 milhão de pessoas, compareci na Candelária e acompanhei durante as horas que se seguiram a marcha de pessoas indignadas por N motivos. Mas acompanhei aquelas pessoas e em nenhum momento pude verificar um posicionamento agressivo daquelas pessoas em relação aos policiais ou em relação ao patrimônio público. Em nenhum momento. Contudo, nas proximidades da Central do Brasil, a marcha de pessoas parou. E parou supostamente porque estava acontecendo um conflito próximo à prefeitura. Mas, como parou, ali permaneci, aguardando que que o conflito se resolvesse. Mas, ao contrário disso, o conflito avançou em direção às pessoas que se manifestavam pacificamente. Então, nesse momento, eu e centenas, milhares de pessoas fomos atingidos por uma nuvem de gás lacrimogêneo que nos enxotou da Presidente Vargas para as ruas paralelas ao centro da cidade. Para nossa surpresa, o problema estava apenas começando. Nessas ruas, novamente, os grupos de manifestantes pacíficos foram atingidos outras vezes. Eu, acompanhado de outros 7 amigos, entre eles 2 mulheres, uma acompanhada com um filho de apenas 8 anos, fomos atacados outras 3 vezes por bombas de gás lacrimogêneos arremessado pela Polícia Militar e Polícia Civil. E trago esse relato porque esse é o relato de centenas de pessoas que passaram pelo mesmo constrangimento que eu passei. Pessoas inocentes que estavam nas ruas manifestando sua indignação contra várias questões e que foram atacadas injustamente pela Polícia Militar.
para e passo a essa questão, nós não vimos essa mesma dedicação do governador Sérgio Cabral em prender as pessoas que realmente estavam praticando atos de vandalismo e estavam praticando os saques nos comércios. E assim como eu, que sou muito pacífico, a partir da quarta vez que eu ingeri e respirei o gás lacrimogênio, eu comecei a pensar seriamente em também arremessar uma pedra contra os policiais. Então, acredito que essa reflexão que eu fiz, depois da quarta vez que eu respirei gás lacrimogênio, muitas pessoas devem ter feito. E muitas pessoas, diferente do que eu fiz, optaram por tacar uma pedra na polícia militar. Ou podem ter optado por saquear alguma loja, ou podem ter optado por depredar algum patrimônio público. Mas são pessoas que não saíram de casa com essa intenção. Então, além de essa política do governador Sérgio Cabral para reprimir manifestações, além de não evitar os saques, além de não evitar a depredação do patrimônio, ela ainda incentiva pessoas que se manifestavam pacificamente a adotar esses comportamentos truculentos e danosos à vida na sociedade. Então, hoje, eu ocupo o plenário só para deixar registrado a minha indignação e deixar claro para o governador Sérgio Cabral que, assim como eu estava nessa manifestação, eu vou estar nas próximas. E por mais que ele queira calar a minha voz e a voz das pessoas, nós vamos continuar lá, gritando, mesmo que seja debaixo de nuvem de gás lacrimogênio ou de balas de borracha. Nós vamos continuar. E se o senhor pensa que com isso vai impedir que as pessoas se manifestem, está muito enganado, porque agora, cada vez mais, o povo brasileiro descobriu o seu poder e vai usar o seu poder para poder dar um rumo decente a esse belíssimo país e tirar das mãos do senhor e de tantos outros maus políticos o poder para conduzir o futuro da nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito é o vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal, nesta tarde de quarta-feira, nós estamos vivendo tempos de muita ebulição na sociedade brasileira, em todos os cantos. Se a gente for olhar para as nossas cidades, de modo particular para as grandes cidades, hoje, Belo Horizonte presencia um grande protesto em volta do Maracanã, na Praça 7, centro da cidade, rodovias mineiras também interditadas, clamando por mobilidade urbana, clamando por mobilidade nas estradas. Se a gente tomar o Rio de Janeiro, por exemplo, nós vamos ver os últimos acontecimentos das manifestações. Nós vimos ontem, de anteontem para ontem, nas comunidades do Complexo da Maré, o resultado que nos trouxe todo aquele confronto é a morte que nenhuma delas nós podemos entender como mortes justificadas. Nós, andando pelo país, olhando o país pelos jornais, pelas telas da televisão, nós acabamos percebendo exatamente isso. Há uma grande insatisfação. O povo brasileiro, ele não quer apenas que os seus representantes falem por eles, mas quer também ter a sua voz ouvida, ter a sua voz escutada. Fazendo um registro sobre o ocorrido nas comunidades da Maré, nesses últimos 2 dias, na noite de anteontem para ontem, durante o dia de ontem, no meu entendimento, e aqui é um entendimento, porque assim como as manifestações, no meu entendimento, volto a dizer e volto a reafirmar, não acertará, ninguém acertará se, na verdade, se atrever a fazer uma análise do que nós estamos vivendo nesses últimos momentos. Mas uma coisa, acredito que os homens e mulheres que buscam uma sociedade fraterna, uma sociedade humana, uma sociedade com os princípios, os valores que defendem a vida, não a vida apenas essa que pulsa nas nossas veias, mas a vida na sua totalidade, a vida do homem, da mulher, a vida do planeta, a vida de modo particular dos brasileiros que têm reclamado tanto
como uma vida portadora de direitos e de muitos direitos. Dos direitos, aliás, assegurados na Constituição de 88, basta tomarmos o artigo 6º para falarmos quase que exclusivamente dos direitos sociais, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia. Em relação às comunidades da Maré, presidente Tio Carlos, haveremos de entender que o sistema no qual nós estamos inseridos, o sistema que, na verdade, estabelece a vigilância através das polícias, é o sistema mais cruel com a sociedade. Porque, na verdade, nós vivemos numa cidade onde a polícia, no Brasil, é a polícia que mais mata e também a polícia que mais morre. E nós queremos que a nossa sociedade, não a partir da fala dos seus representantes, não a partir da fala do parlamento, não a partir da fala dos palácios dos governos, mas a partir de uma escuta daquilo que a sociedade quer nos falar, daquilo que a sociedade quer nos dizer, daquilo que a sociedade quer na verdade expressar. É para isso que os governos devem voltar os seus ouvidos, os seus olhos, mentes e corações, para entender que sociedade nós queremos construir e que o povo tem direito e merece construir. Quero aqui fazer um registro a respeito do meu partido, Partido dos Trabalhadores, partido do qual eu me orgulho de pertencer. E digo isso com o plenário vazio, digo isso com as galerias vazias, e digo também isso com o plenário cheio e com as galerias cheias. O orgulho do meu partido é porque o meu partido não é um partido uníssono, não é um partido de uma voz só. Ontem, alguns vereadores vieram a essa tribuna para dizer que o partido decidiu isso, decidiu aquilo. O meu partido tem uma direção nacional, tem uma direção estadual, tem direções municipais, tem direções zonais, tem núcleos de discussão política. E por mais que diminuída esteja essa participação, o Partido dos Trabalhadores tem conseguido. Não é um partido onde meia dúzia de pessoas se reúnem na casa do cacique para tomar uísque e decidir as decisões. Meu partido, ele discute a partir das urnas. Este ano, no final do ano, nós teremos o PED, que é o processo de eleições diretas, que os militantes, os filiados do Partido dos Trabalhadores irão às urnas para dizer quem os dirigirá nos próximos 3 anos, na direção nacional, na direção estadual, nas direções municipais e nas direções regionais e zonais. Então é nesse sentido, eu quero dizer que as pessoas às vezes colocam que o PT disse isso, o PT falou aquilo. Os militantes do Partido dos Trabalhadores, muitas vezes, têm voz dissonantes. Aqui hoje, nós somos 4 vereadores, dos 4 vereadores, 3 assinamos a CPI do ônibus. O vereador Marcelo Ará, o vereador Edson Zanata e eu, vereador Raimon. Embora o nome do vereador Zanata não conste nas listas que estão sendo publicadas. O único vereador do PT que não assinou, o único que não assinou, foi o vereador Elton Babu. E aí, ontem, conversando com a mesa, dizia, tem uma assinatura aqui que a gente não sabe direito. Falei com o vereador Edson Zanata hoje, ele disse, não, eu assinei, inclusive assinei, e teve um vereador que estava do meu lado, que brincando comigo, dizia, vou fotografar, né? E assinou das mãos de um dos assessores do vereador Leomar Coelho. Então a gente vai tirar isso a limpo a hora que o vereador Zanata chegar no plenário. Porque o que eu estou dizendo é que, na verdade, o Partido dos Trabalhadores não tem uma voz de uníssono, não tem uma voz única. A gente pensa, a gente discute, a gente debate, a gente se reúne e a gente respeita, às vezes, o foro íntimo dos nossos parlamentares, o desejo íntimo dos nossos parlamentares. Acho que essa é uma proposta que muitas vezes o alinhamento político, que às vezes mais se passa por um enquadramento, e eu digo que a honra de pertencer ao Partido dos Trabalhadores é porque nessa casa, há 4 anos e meio, eu venho tendo os meus posicionamentos que muitas vezes são contrários àquilo que o partido tem discutido e tenho sido respeitado, chamado à conversa sim, mas nunca imposto a mim uma definição do meu voto e da minha posição. A presidenta Dilma, muito criticada aqui ontem, a ponto de dizer um vereador que o país parece que não tem governo, parece que a presidenta enlouqueceu.
e eu dizia muito claramente, a presidenta da República, eu acho uma grande virtude ouvir a sociedade como se reuniu ontem, com o presidente da OAB, com o presidente do STF, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara dos Deputados, e eu não vejo nenhum motivo de represália a um governante que tem a sua opinião colocada na mesa, e ao ser colocado na mesa, esse governante está disposto a rever seus posicionamentos e fazer seus encaminhamentos diferenciados. Então é nesse sentido que eu queria colocar aqui e dizer que nós estamos muito atentos às manifestações das ruas. Eu mesmo tenho participado. Na quinta-feira fui às manifestações, quase que até a prefeitura. Então estou presente, estive no IFIX, tenho participado das discussões, tenho participado da discussão com o povo nas ruas. E o Partido dos Trabalhadores, eu quero dizer que não tem essa dimensão de uníssono, de uma palavra, de uma voz só. A prova disso é que aqui, na nossa Câmara, 3 vereadores assinamos a CPI dos ônibus e um único vereador não assinou. E da minha parte, não assinei na quarta-feira, vereador Eliomar Coelho, porque estava em Brasília e fiz contato, logo de manhã que cheguei aqui no dia seguinte, com o gabinete, e com o gabinete de Vossa Excelência, e o Tiago Pratinha esteve comigo lá no Salão Nobre, para que eu pudesse assinar no primeiro momento em que eu voltei à Câmara. Então, queria me colocar dessa forma e aplaudir os movimentos sociais que ocupam as ruas e que pedem as mudanças necessárias para que a sociedade avance. A PEC 37, que foi aprovada ontem, espero também que a Câmara dos Deputados tenha coragem. Foi rejeitada, desculpa, aprovado o desejo do povo, Espero que o Parlamento Federal também tenha peito para fazer uma discussão com o Ministério Público, para regulamentar a ação do Ministério Público e para a gente poder, na verdade, ter caminhos onde nós possamos compreender também as dinâmicas que o Ministério Público apreende e coloca nas suas discussões. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima vereadora inscrita é a vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, eu faço uso desta tribuna, especialmente para lamentar o ocorrido no Complexo da Maré, anteontem à noite e ontem. Eu ontem não tinha conhecimento dos fatos, praticamente tomei conhecimento aqui, já que passei toda a manhã fazendo exames pré-operatórios, e por isso não me manifestei. Mas eu também quero registrar a minha indignação, sim. A minha indignação ao ouvir o relato de moradores do Complexo da Maré, de lideranças, inclusive, e até na imprensa, as declarações de movimentos sociais que apontaram a extrema violência praticada arbitrariamente pela polícia naquela comunidade. Ontem, quando ouvi um colega vereador solicitar um minuto de silêncio para um policial, e logo depois ele pediu para as demais vítimas, eu acho que nós todos temos obrigação de lamentar a morte de quem quer que seja. É claro que, da mesma forma que esse policial deixou família, possivelmente viúva, filhos, também os trabalhadores, e aqui eu me refiro às vítimas mesmo,
do Complexo da Maré também deixaram filhos e familiares que estão chorando a sua morte. Eu ouvi as declarações da chefe de Polícia Civil, a doutora Marta Rocha, dizendo que dará prioridade à investigação e às, digamos assim, arbitrariedades que possam ter sido cometidas. E nós só podemos aplaudir esta iniciativa da chefe de polícia. Tem que ser assim, porque, infelizmente, não é a primeira vez que nós nos deparamos com a mesma situação. Bem recentemente, no Parque União, que é uma região também do Complexo da Maré, num confronto que, segundo os moradores, nem houve confronto, já que a polícia teria entrado de manhã cedo, quando as pessoas saíam para o trabalho, um trabalhador foi covardemente assassinado. Eu digo assassinado sim, porque ele estava na porta da sua casa, na entrada da sua casa, e foi vítima de uma bala perdida, claro. Mas, de qualquer forma, nós, inclusive, acompanhamos a viúva, os filhos, e estivemos na Defensoria Pública, procuramos, de alguma maneira, socorrer esta senhora, desesperada, cuja filha pequena estava em total estado de choque no primeiro momento em que eu estive na comunidade. Então, acho que a violência praticada pela nossa polícia, nós temos que denunciar aqui sim. E nos entristece muito, porque é a mesma polícia, subordinada à Secretaria de Segurança, que eu muitas das vezes aplaudi aqui desta tribuna, principalmente no que se refere ao projeto de pacificação das comunidades. Então, eu só posso lamentar, acho que o Ministério Público, me parece que ontem já esteve um representante do Ministério Público na comunidade da Maré, tem que acompanhar isto com o máximo rigor. Eu digo sempre que uma vida vale um universo, e é isso. Nós, todas as vezes em que tenhamos a perda de vidas, sempre vamos, e de forma tão trágica, de forma tão violenta, nós sempre vamos nos manifestar. Por último, senhor presidente, eu também quero parabenizar a OAB por um debate ocorrido ontem na Ordem, e eu parabenizo a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do seu presidente, o Dr. Felipe Santa Cruz, que discutiu um tema que também tem que ser motivo de grande relevância e de muita atenção das nossas autoridades, que é a infiltração de movimentos neonazistas
nas manifestações pacíficas ocorridas na nossa cidade e no nosso país. Nós sabemos que esses arruaceiros que praticam a violência, quer física, material ou moral, têm que ser combatidos também e punidos sempre. É inadmissível o quebra-quebra que nós vimos em algumas instituições, porque eu entendo o seguinte: nós temos obrigação de nos manifestarmos todas as vezes que ocorre qualquer tipo de violência e o patrimônio público ou privado acaba sendo atingido. E eu sempre vou fazer isso desta tribuna assim. Então, hoje, não poderia deixar de parabenizar, sim, a Ordem dos Advogados do Brasil, que está apurando com rigor e possivelmente vai encaminhar ao Ministério Público o infiltramento destes movimentos neofascistas que querem desestabilizar uma manifestação democrática, voluntária, pacífica e legítima, como ocorreu e vem ocorrendo no nosso Estado e no nosso Brasil. Então, quero parabenizar sim a OAB e vou também encaminhar ao senhor secretário de Segurança a minha manifestação de protesto em relação ao ocorrido na Maré, no Complexo da Maré, que os fatos sejam apurados com rigor e responsabilidade, sim, e também solicitar a apuração dos fatos que envolvem o envolvimento destes movimentos neonazistas nas manifestações democráticas que estão acontecendo no nosso Estado. Nós sabemos que, infelizmente, o nazismo começou na Alemanha num momento de grave crise econômica. Graças a Deus, o nosso país não passa por uma crise econômica. Eu acho até que ela está começando, infelizmente, a surgir, mas não é o momento que passava a Alemanha naquele momento. E os aproveitadores de última hora sempre se valem e sempre aproveitam as crises para se manifestar e, muitas vezes, para acessar o poder. Então, fica aqui o nosso registro, que eu acho ser da maior importância. Muito obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Está permutado? Não? Ok. O vereador Paulo Pinheiro dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Vereador Raimon, presidindo a sessão. Vereadores presentes, funcionários, pessoal da imprensa. Hoje é uma sessão muito engraçada, né? Não tem muita procura da imprensa, não tem ninguém presente nas galerias e não tem ninguém presente nas cadeiras. É muito interessante. Somos, nesse momento aqui, apenas 4 vereadores. Vereador Eliomar, vereador Tio Carlos, vereador Raimon, eu. Outros vereadores estavam aqui, alguns já se retiraram. E estamos a 1 hora do Jogo do Brasil. Então, parece que as atenções hoje se dissiparam dos problemas da cidade para os problemas do futebol. Eu queria aproveitar a oportunidade, ser também bastante rápido, e lembrar a situação nacional, a declaração e as medidas propostas pela presidente Dilma, para pedir licença
àqueles que acharam que as medidas foram todas da melhor procedência, para lamentar, não concordar com isso em relação, por exemplo, às medidas propostas pela presidente Dilma, ou aquilo que ela acenou, porque nós tivemos uma grande audiência nacional para uma reunião onde a presidente disse ouvir o clamor popular e propunha soluções na direção do que a população, do que os manifestantes reclamavam. E na área da saúde, ela faz a seguinte argumentação e depois oferece a palavra ao ministro da Saúde para que ele complemente a exposição de tudo aquilo que a presidente tem no momento para fazer para melhorar a situação grave da saúde no país. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que no momento em que a presidente da República reconhece que são essenciais medidas para melhorar a saúde pública, eu fico na minha cabeça pensando no que eu assisti aqui durante esses últimos 2 meses. Da saúde, da educação, dos transportes. Eu imagino o secretário Osório ouvindo que o transporte no Rio de Janeiro vai mal. Porque ele falou aqui tantas coisas sobre o transporte, falou tantas coisas importantes sobre a mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Ele é um sujeito que vende bem um produto, eu concordo, é um secretário ativo, que está sempre presente, mas eu queria ver como é que ele deve estar se sentindo nessa avaliação nacional, porque o Rio de Janeiro não foi considerado uma exceção a São Paulo, a Curitiba, a Porto Alegre. Em todos nós vimos que o sistema de transporte do país é péssimo, o transporte nas grandes cidades é péssimo. Também eu queria ver o que tem a dizer os nossos representantes da Secretaria de Saúde, quando apresentaram aqui que as metas foram todas alcançadas, que fizeram uma grande festa numa casa noturna que acabou fechada no dia, 2 dias ou 3 depois da grande festa, dizendo e dando prêmio aos funcionários públicos pelo belíssimo desempenho, por termos alcançado as metas. Alguma coisa está errada, ou o país inteiro, ou as metas. Tem alguma coisa errada. Em relação à proposta da presidente Dilma para a saúde, eu lamento profundamente saber que o principal argumento, o principal elemento para melhorar o sistema de saúde brasileiro, exposto pelo governo federal, seja a contratação de médicos estrangeiros. Eu queria, em primeiro lugar, deixar bem claro que não há nenhum posicionamento ideológico quando eu estou falando isso. Eu não tenho absolutamente nada contra os médicos cubanos, portugueses ou espanhóis. Ao contrário, acho o sistema cubano de saúde um belíssimo sistema de saúde, principalmente em relação à atenção básica. Acho que Cuba tem excelentes profissionais na área de saúde, como Portugal. Portugal acabou de demonstrar para o mundo, apresentando-se como o 4º país no mundo em menor mortalidade infantil. Então, os médicos e outros profissionais de saúde de Portugal são ótimos, como os da Espanha também. Não sei se teria algum Iniesta na Espanha, mas são excelentes profissionais de saúde. Agora, o importante é que não é essa a principal necessidade do Brasil em saúde. Será que ninguém conseguiu ainda explicar à presidenta Dilma de que nós investimos metade do que investem os outros países em saúde? Será que ninguém explicou para a presidente Dilma que a gestão dos serviços de saúde do Brasil são catastróficos? Ela mesmo sabe disso. Quando ela teve um grave problema de saúde, ela foi buscar o atendimento no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, sabendo que ela não teria aquele atendimento, como milhões de brasileiros não têm aquele atendimento que ela precisou, nos serviços públicos de saúde. Por quê? Será que ninguém disse a ela que nós gastamos ano passado no Brasil, deixamos de arrecadar, a Receita Federal deixou de arrecadar 13 bilhões de reais pela renúncia fiscal, que é aquela que todos no imposto de renda declaram sem limite gasto em saúde privada? 13 bilhões de reais deixaram de ser recolhidos. Por quê? Porque todo brasileiro
apesar do sistema público de saúde da Constituição dizer que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, 13 bilhões de reais que poderiam estar no sistema de saúde, no imposto de renda as pessoas declararam como gasto em saúde privada e não pagaram os impostos disso. Ou seja, esse dinheiro foi para incentivar que as pessoas comprem mais planos de saúde. Será que não foi visto que a administração pública é a responsável pelos problemas de saúde que nós temos no Rio de Janeiro? Que não é, como já temos exemplos na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, privatizando a gestão de saúde que melhora? E eu queria só botar um pequeno detalhe e uma pequena informação. Há uma semana atrás eu estive no Hospital Gafreguinle, na Tijuca, o hospital universitário, que é um hospital da Unirio. O hospital universitário a moda estava em efervescência naquele momento, e os estudantes fizeram uma passeata pela rua Marise Barros e pelas ruas que circundam o hospital, reclamando, eram apenas estudantes de medicina, de enfermagem, de serviço social, alguns estudantes da faculdade Unirio, reclamando porque o hospital foi obrigado a fechar leitos, obrigado a suspender cirurgias, obrigado a suspender exames. E aí a reclamação era com o diretor do hospital. Por que o diretor mandou embora 54% dos funcionários do hospital? Todos eles que não eram concursados estatutários. Todos aqueles precarizados foram para o olho da rua. E a explicação do diretor é muito simples, e dá para se entender, e aí tem que ser levada para a presidente Dilma. Aquele hospital no ano passado, o vereador Tio Carlos, que conhece esses problemas dos hospitais de lá, tem um belíssimo serviço de pediatria. O hospital teve um gasto, em 2012, de 27 milhões de reais. É quanto custava aquele hospital no ano passado. Como é que ele teve dinheiro para gastar 27 milhões no ano passado? Dos 27, 14, ou quase a metade, eram recursos oriundos da venda de serviços ao SUS. O SUS pagou pelos serviços prestados. E o restante são os recursos que a universidade, que o Ministério da Educação repassa para a universidade e a reitoria coloca no hospital. Muito bem. O que foi avisado o diretor do hospital? Que o Ministério da Educação não repassará mais recursos para o hospital universitário. Por quê? O hospital tem que mudar o seu modelo de gestão e colocar lá a empresa EBSER, a empresa federal de terceirização dos hospitais. Ou seja, falta dinheiro, 54% dos funcionários 48% dos funcionários foram mandados embora, funcionários que não são estatutários, reduziram os exames. Por quê? Porque o Ministério da Educação diz que não tem mais dinheiro para o hospital universitário. Por quê? Porque a solução é colocar empresas privadas nos hospitais universitários. Então, vejam só. E aí a gente obtém a informação de que a solução que o Ministério da Saúde tem e que o governo federal tem para a saúde do Rio é contratar médicos para botar no interior. Ora, meus amigos, tem prefeituras hoje pagando 20 a 25 mil reais para médico trabalhar lá. E o médico vai trabalhar lá. Chega lá em um mês ele vai embora. Por quê? Vocês imaginem o que é um médico numa cidade pequena ganhando um belíssimo salário e que descobre que ele tem 20 mulheres que precisam fazer a mamografia para descobrir como é a situação delas, fazer a prevenção do câncer. Que existem pessoas que vão fazer os exames ginecológicos para a prevenção do câncer. Que existe necessidade de exames para avaliar doenças e que ele não tem, ou que o mais próximo dele fica a 70, 100, 120 quilômetros dessa cidade. Então não é só salário, não é só pegar o médico e enfiar ele no Nordeste, porque assim não fazem as outras áreas. Os funcionários do judiciário, quando vão para o interior os funcionários do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, quando vão para o interior os funcionários do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, eu duvido que alguma agência, que algum gerente de banco da Caixa Econômica vá trabalhar numa agência no interior emprestando dinheiro no banco da rua. Ele vai com a estrutura, com um prédio, com infraestrutura de informática, com funcionários para trabalhar com ele. E por que na saúde a única solução é com médico? Os médicos não são a solução da saúde.
Os médicos não são a solução da saúde. Não é a falta. Nós temos 370 mil médicos mal concentrados no Sudeste e no Sul do país. Precisamos fazer uma política pública para que esses médicos sejam obrigados a ir para esses locais. Isso sim que é feito, deveria ser feito. Então, senhores, eu lamento que na questão da saúde, como na educação, foi muito pouco o avanço que a gente ouviu. E espero que nós possamos discutir melhor isso aí, seja na mobilização urbana, na mobilidade urbana, seja na educação e seja na saúde. Muito obrigado e parabéns àqueles que estão aqui resistindo ao futebol. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Queria, primeiro, parabenizar a comunidade do Vidigal, a comunidade da Rocinha, que ontem realmente fizeram de forma democrática, de forma inteligente, propositiva, levando suas reivindicações, fazendo uma manifestação digna do aplauso de todos nós, não só parlamentares, como de todo o povo carioca. E quero aqui dizer de coração que essas manifestações, elas fazem com que todos nós possamos realmente repensar, mas ao mesmo tempo também buscarmos aqui o entendimento de que algumas das propostas levantadas em cartazes começaram realmente a ter respostas por parte do Executivo Federal, Estadual e Municipal. E eu queria aqui pedir aos manifestantes, principalmente aos jovens, que pudessem também levantar cartazes. E, por exemplo, hoje é o Dia Internacional de Combate às Drogas, é o Dia Nacional de Combate às Drogas também. E nós precisamos pedir o apoio desses jovens para que possamos todos nós levantarmos esta bandeira e de forma propositiva, buscarmos aí uma cobrança tanto do governo estadual como do governo federal e do governo municipal. Nós precisamos avançar nessa questão, principalmente da prevenção às drogas. Então temos a data, hoje, enfim, não vi nenhuma manifestação, não vi nenhum cartaz, não vi nenhum parlamentar levantar essa questão, porque também está provado que falar de liberação, descriminalização, dá muito mais voto do que falar em prevenção. E nós precisamos chamar a atenção da responsabilidade, onde buscamos políticas públicas de Estado, para que a gente possa levar a prevenção para dentro das escolas, levar o debate para dentro das universidades. Me entristeceu alguns jovens que estavam totalmente embriagados, totalmente drogados. Enfim, claro, não posso nem fazer nenhuma observação, porque em 100 mil pessoas, 300 mil pessoas, claro, era um percentual muito pequeno, mas a gente tem que dizer que a questão das drogas não pode passar apenas em pronunciamentos, em discursos, porque o discurso muitas vezes, e vi ontem aqui as galerias tomadas, e eu fico tão feliz, esta é a casa do povo, espero imensamente que não venham para cá apenas quando receba a convocação de alguns partidos políticos, que sejam apenas militantes de partidos políticos, mas que o povo possa ocupar essas galerias e fazer o seu papel de cobrança, de estar cobrando do seu representante que aqui está, uma atuação digna. E é assim que nós temos que pedir. O fato de ter jogo do Brasil, ter pouca gente, eu com muita alegria digo que desde 1º de janeiro de 2009, não faço mais do que a minha obrigação, nunca faltei uma sessão sequer nesta casa. Isso posso dizer de forma também muito clara, cada um tem que dar satisfação do seu mandato para o cidadão carioca. Aqui eu não estou para criticar quem não está, enfim, eu quero fazer o meu papel, e o papel que faço desde quando era jornaleiro, feirante, eu busco fazer o meu melhor possível. Então, nesse entendimento, quero aqui dizer que cumpro o meu papel, assim como os demais companheiros que se encontram. Espero que às 4 horas possamos ter sessão, para que a gente possa cumprir o nosso papel. Então, aqui quero lamentar apenas que ninguém falou que no nosso país aumentamos aí, infelizmente, os usuários, quer dizer, as pessoas que estão se drogando. É o aumento, segundo a ONU, o Brasil é crescente de usuários de cocaína, de maconha, de crack, de álcool. Isso tudo me preocupa. Eu tenho que pedir a atenção da sociedade para que todos nós possamos, pelo menos, não é acabar com a droga, nós sabemos que é muito difícil,
ou praticamente impossível, mas nós temos principalmente que mostrar aos jovens que existe um caminho da alegria, da felicidade, de construirmos valores que estejam bastante distantes da droga. Eu costumo dizer que a droga, seja ela lícita ou ilícita, ela não absolutamente constrói nada para o ser humano, ela só destrói. Droga dá prazer? Sabemos que dá prazer, mas temos que mostrar o outro lado. É uma questão de escolha. O prazer da droga contra as consequências desse prazer. E nós precisamos, então, aqui, no Dia Internacional de Combate às Drogas, levantar em todas as casas legislativas, em todo o cenário da nossa sociedade, porque a gente fala também, muitos que levantam bandeiras de paz, quando assumem a irresponsabilidade de muitas vezes ir a público falar que a maconha é uma erva natural, que não faz mal absolutamente nenhum, como algumas pessoas em relação ao álcool vão fazer propagandas, os nossos ídolos, os nossos atletas, os artistas, a classe artística, e não assume que o álcool é realmente a droga que mais mata no mundo. Nós precisamos então fazer uma reflexão. Então quero aqui, nesse dia importante para todos nós, e aí que a gente possa somar aos demais companheiros, a Comissão de Prevenção às Drogas desta Casa, vereadores, quer dizer, enfim, vou falar em nome do seu presidente, doutor Jorge Manaia, que cumpra o seu papel, e sei que ele vem fazendo isso de forma muito contundente. Então, eram as minhas considerações, quero apenas deixar aqui, e aí eu não posso deixar de falar, que quando essas galerias, ou quando a matéria é polêmica, eu vejo a oposição, e eu posso me enquadrar na oposição também, mas muitos discursos são absolutamente desassociados, inclusive da própria prática do cidadão que ocupa, às vezes, esse expediente, ocupa aqui a tribuna. Muitas vezes eu vi, certa vez, aqui, já na minha legislatura, na legislatura passada, por exemplo, uma vereadora que estava propondo a diminuição do recesso. Me lembro disso, foi uma proposta, vamos diminuir. E aí me lembro que eu participava da CPI da Cidade da Música, e quando essa também participava, ela estendeu a sua permanência na Disney, enfim, e eu achei aquilo um paradoxo, e até cobrei isso da companheira na ocasião. Vejo alguns vereadores ou parlamentares, que falam em seus discursos, mas, por exemplo, na hora de votar a emenda que prorrogava o bilhete único para 2h30, não vota de acordo com a expectativa do cidadão, que era para que o bilhete único não fosse só apenas de 2 horas, fosse 2h30. Vejo algumas falas, muitas vezes, lindas e bonitas, mas elas apenas fazem parte de um discurso. E é isso que a sociedade, com essa manifestação, com essa forma de dizer não aos políticos demagogos, que eles querem realmente e que possam estar de olho em todos os nossos mandatos, em todos os mandatos que são dados pelo cidadão com o voto de confiança, com o voto do povo. Então, aqui, que todas as nossas ações possam ser acompanhadas no dia a dia pelo cidadão, não apenas por um pequeno grupo, e sim por toda a sociedade, porque aí sim poderemos construir uma nova forma de fazer política, poderemos estar trazendo para as casas legislativas, não aqueles que têm na mesa do bar, na sexta, no sábado e no domingo, solução para tudo, mas no seu dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, até na sua profissão, ele não cumpre o seu papel de buscar atender de forma melhor possível, seja qual for a sua forma de desenvolver o trabalho. Mas nós não, que somos homens públicos e temos os nossos subsídios pagos pelo cidadão, nós devemos não só estar presentes, como também a nossa atuação ser feita com muita responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado. Poderia ter uma parte? Não havendo orador senhor presidente, inscrito, Vossa Excelência, não havendo orador inscrito, a palavra está franqueada e Vossa Excelência pode usá-la. Posso usar?
O senhor pode usar a tribuna? Era só informando, só informativo. O senhor pode ir à tribuna, o senhor, inclusive, fica mais elegante lá na tribuna, vereador. Né? Com a palavra franqueada, nobre vereador Marcelino de Almeida. Muito obrigado aí. É mais um informe que eu quero fazer. Ontem, dia 25, foi ontem, eu tinha uma reunião marcada em Brasília com o comandante do Exército, comandante-general Enzo Pires. E essa reunião já estava marcada há algum tempo e eu não podia deixar de ir a essa reunião porque era um fato muito importante e que estava causando muitos problemas na comunidade de Magalhães Basto. A Transolímpica está num projeto para derrubar 400 casas, 400 famílias. E nós fomos lá, pela sensibilidade do nosso comandante do Exército, comandante Enzo, para que mude o traçado da Transolímpica. Sendo assim, foi uma comissão de moradores de Magalhães Baixo, vários parlamentares, deputados federais, e saímos de lá muito felizes pela atenção que o comandante do Exército nos deu e disse que vai rever o projeto e, se Deus quiser, nós vamos ter aquelas famílias a condição de elas estarem lá, porque nasceram ali, a igreja também, São José, também estava no hall de ser derrubada e nós conseguimos com que vamos rever esse projeto da Transolímpica. E quero aqui, mais uma vez, dizer que as coisas, eu aplauso o discurso lá do meu nobre colega, que essas manifestações são válidas. E a preocupação ontem em Brasília, eu estive também em Brasília, eu estive lá no Planalto para ver lá o movimento, e os próprios deputados federais e senadores estão muito preocupados com essa manifestação. E eu acho que essa casa de lei aqui, eu vim para cá com responsabilidade de atender a população. Eu não fujo dos meus compromissos e não fujo de maneira nenhuma, porque nós que temos ideal, que moramos no subúrbio, não fugimos. No meu caso ontem, foi um caso exatamente que eu tinha uma responsabilidade, que eram as famílias que estavam lá para ser realmente despejadas. E ter que ir para um outro lugar e não era justo isso. Então, nós fomos com uma causa justa. Eu quero mais uma vez justificar que ontem, dia 25, era uma reunião às 14 horas com o general Enzo. Agradeço aí ao presidente aí. Muito obrigado, viu, presidente? Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. E não havendo manifestações por entre os senhores vereadores, a sessão está suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa essa sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada, no prolongamento passa-se a ordem do dia. Palavra pela ordem, o vereador Jefferson Moura. Senhor presidente, obrigado. Só para solicitar uma republicação em relação ao meu voto, referente ao PL 146 de 2013, submetido à votação na sessão do dia 18 de junho, no qual consta a minha ausência e conforme já tratado aqui na sessão de ontem, ainda que não
tenhamos tido tempo de formalizar a solicitação, eu queria que se republicasse constando a consignação do meu voto favorável, do meu voto sim, conforme anunciei em meio aos debates aqui. Obrigado. O presidente responderá a questão de ordem no prazo regimental. Tá bom? Ok, Pela obrigado. ordem, o vereador Tio Carlos. Gostaria que o senhor procedesse à verificação de quórum, senhor presidente. Solicitada a verificação de quórum. A presidente solicita aos senhores vereadores que permaneçam, tomem acesso às suas bancadas. Primeira bancada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeira bancada, 7. Segunda bancada, 2. Terceira bancada, 1. Quarta bancada, 1. Mesa 1. Hein? 11 presentes, tendo 11 presentes vereadores, não há quórum para liberar. A presidência convoca a sessão ordinária para as 14 horas amanhã. Está encerrada a sessão.